Olá, bem-vindos para mais uma aula de tecnologia. Hoje nós vamos aprender como fazer uma pesquisa para a escola, né? No mínimo satisfatória. Vamos entender os conceitos. Espero que vocês gostem da aula. Um grande beijo. Vamos começar. Você sabe o que é uma pesquisa? Segundo Marcos Bagno, em seu livro Pesquisa na Escola, pesquisa é uma palavra originária do espanhol, que por sua vez se originou do latim, e tem como sentido procurar, busca com cuidado, procurar por toda parte, informar, se inquirir, se perguntar, indagar bem, aprofundar na busca, tá? Então, o significado da palavra pesquisa quer dizer busca cautelosa sobre algum assunto, a partir de informações que você vai colher, que você vai construir um texto inédito, ou seja, não existe esse texto. Quando você vai fazer uma pesquisa, você vai juntar pedaços de informações sobre aquele determinado assunto e construir um tema inédito. Bom, quando nós falamos de pesquisa, nós também temos que falar de plágio, tá? O que é o plágio? O plágio é a ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse da sua própria autoria. Então, geralmente, como os alunos fazem, né? O professor vai lá, passa o tema para o aluno vai lá na internet, coloca o tema no Google, imprime ou copia e cola do jeito que tá e entrega ao professor. Isso é considerado plágio, né? Muitas vezes esse aluno ele não cita o autor. Não é caracterizado plágio quando você fala, olha, esse trecho aqui eu peguei de tal autor, de tal livro, então não é considerado plágio. Mas na maioria das vezes, os alunos eles copiam e colam da internet, né? E manda para o professor. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem como é que se faz uma pesquisa, tá bom? Como fazer uma pesquisa? Eu montei um passo a passo aí para vocês entenderem, né? Então, o passo 1, selecione as fontes que você vai consultar. Então, vamos falar sobre as fontes, né? Tá, professora, mas como é que eu vou achar fontes confiáveis se eu não sei? Então, como é que eu vou achar as fontes confiáveis, professora, se eu não sei o que é confiável ou não? Então, primeira parte, né? Palavras-chave, tá? Palavras-chave. Para começar a sua busca, você tem que verificar quais são as palavras-chave que podem te trazer melhores resultados, né? Você pode começar da maneira mais ampla, tipo, um exemplo, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre comediantes. Você pode colocar lá humor e publicidade, né? E aí você vai filtrando, né? Refinando o humor na publicidade, na década de 90, e aí você vai procurando os assuntos mais específicos, tá? Se ao refinar a busca o resultado for incorreto, você tem que avaliar aí as suas palavras-chave, as palavras-chave que você utilizou. Quanto mais você conseguir ser específico, refinar as palavras de busca, mais fácil e mais fontes específicas sobre aquele determinado tema você vai conseguir encontrar, tá? E aí não vai fugir do assunto. Número 2, para você achar fonte confiável, envolvimento com o tema, né? Depois de encontrar as suas fontes confiáveis, o próximo passo é descobrir quais dessas fontes possuem maior envolvimento com o tema que você está pesquisando, né? Isso vai fazer com que você diferencie o que é opinião e o que é a informação confiável, tá? 3, avaliando as fontes. Então, procure a fonte da fonte, tá? Da onde que o autor que está falando isso tirou isso, tá? Isso porque as fontes confiáveis sempre vão citar outras fontes, tá? Essa é uma forma mais eficaz de saber o que você está lendo, se o que você está lendo é confiável, tá? Ao comprar um artigo, uma pesquisa ou mesmo reportagem, você tem que verificar se há uma referência às fontes que foram consultadas para a produção daquela determinada informação. Se tem data, se tem nome do jornalista responsável pela informação original, tá bom?
4, consulte fontes com reputação. Então, ó, uma forma de garantir que a sua pesquisa tenha credibilidade é utilizar como fonte instituições de estudos que são reconhecidas, centros de pesquisa, universidades ou grandes especialistas na área que você está pesquisando. 5, use livros. Apesar de a gente ter a internet às nossas mãos, livros são muito bons, né? O bom é o velho livro, seja impresso, seja digital, tá? Os livros, eles possuem uma credibilidade, diferentemente da internet, que qualquer um pode ali alterar. Além de não poder editar o livro, né, o conteúdo, depois que ele for publicado, vai fazer com que a sua consulta tenha um resultado diferente, né? Que tenha uma segunda opinião. Os livros, eles também podem ser muito facilmente encontrados, tá? E consultados, enquanto que o conteúdo online, ele pode ser retirado do ar a qualquer momento. Então, o livro, se ele existe, ele vai ficar ali. Então, as fontes confiáveis, elas são assinadas por algum especialista da área, tá? Todos nós vamos poder criar blogs, mas só um especialista pode falar sobre determinado tema. Examinar os títulos e fazer anotações sobre o que interessa. Passo 2 para uma pesquisa, né? Então, escolha uma fonte confiável, depois leia o texto e sublinhe as informações importantes, tá? Apenas as informações importantes. Sublinhar todo o texto não vai ajudar, tá? É muito pelo contrário, vai atrapalhar. Escreva a referência da fonte no topo da ficha que você está pesquisando, né? Então, você está escrevendo lá as informações importantes, escreve lá o nome da fonte, tá? Essa ficha, ela pode ser feita em metade de uma folha de desenho, pode ser feita no Word, em qualquer lugar, tá? Anote as informações importantes na ficha correspondente, pode ser em forma de itens, tá? É importante que não reproduza partes do texto na ficha. É importante que você possa extrair e escrever com as suas palavras o que você entendeu do texto, as informações importantes do texto, tá? E aí depois procure por outras mais 3 fontes, tá? E faça a mesma coisa. Então, essa é uma forma de fazer a pesquisa, gente. Pesquisa, trabalho, dá trabalho, o nome já fala trabalho. E para fazer bem feito, tem que trilhar todos esses passos, tá bom? Então, passo 3, organize as anotações. Então, primeiro você foi lá, procurou as fontes confiáveis. Depois você foi lá e fez uma ficha sobre as informações mais importantes que você conseguiu encontrar em 3, 4 fontes, certo? Agora você vai organizar essas anotações, né? Após você ler, identificar os assuntos principais, assuntos consultados, você vai ter que organizar. Então, você vai ter que analisar quais informações se repetem, quais informações são divergentes, são diferentes, tá? No caso de informações diferentes, você vai ter que procurar uma outra fonte confiável para confirmar aquela informação, tá? Essa é a preparação para a produção de uma pesquisa. Então, próximo passo, né? Passo 4, construir seu próprio texto, redigir. Então, após analisar os dados, né? Agora é o momento de você escrever o seu texto inédito, sem plagiar, sem pegar da internet, né? O que você coletou aí das suas fichas. Ilustre a matéria produzida fazendo suas próprias ilustrações, tá? Ou selecionando de materiais já prontos. Então, enriqueça o seu trabalho com mapas, com gráficos, reportagens, entrevistas, se for o caso. Como que tem que ser a estrutura de um trabalho, né? Então, ele tem que ter uma capa, tá? Contém o nome do autor do trabalho, o título que deve dar uma ideia geral do que vai ser exposto, a cidade e o ano de realização. Então, isso aqui são regras da BNT, tá? Que é um órgão que normatiza aí, norteia a produção de trabalhos. Então, primeiro, a capa, tá? Aqui tem um exemplo para vocês verem como que ela tem que ser. Depois, a folha de rosto, né? Aí, na folha de rosto, vai aparecer as mesmas informações da capa,
tá? Adicionando a disciplina, o nome da escola ou da universidade ou do professor, o trimestre ou bimestre ou semestre em que você está realizando aquele trabalho, tá? Aí nós vamos para o sumário ou o índice, né? Então, o sumário ele vai apresentar partes dos componentes do trabalho, né? A introdução, desenvolvimento e a conclusão, com tópicos e subtópicos e com o número das páginas em anexo ali, igual no modelinho que vocês estão vendo. Então, sumário, a fonte tem que ser em tamanho tem que ser em fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo e centralizado, tá? Espaçamento entre linhas de 1,5. Estou ensinando vocês a formatarem o trabalho. Indicativos das seções, títulos e páginas. Então, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e o texto justificado, tá? Justificado é para ele não ter aquela diferença nas linhas. Então, aqui você vai apresentar, né? Onde está cada conteúdo dentro do seu trabalho. Próximo, introdução. O que é introdução? A introdução ela vai apresentar o seu trabalho de forma sintética. Ela vai dar um resumão do seu trabalho, tá? Então, os aspectos do assunto que são abordados, tá? E o objetivo daquele trabalho. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de introdução. Ó, o presente trabalho é sobre, mais concretamente, são objetivos desse trabalho, está organizado em X partes, capítulos, na parte 1, capítulo 1 será abordado. Então, esse é um exemplo de introdução, tá? Então, quando o aluno entrega o trabalho, para vocês verem como é óbvio, gente, pra gente, quando o aluno ele plagiou alguma coisa da internet, ele entrega um trabalho que não parece que foi ele que fez, né? Ele não tem... não que ele... A questão aqui não é que ele... que a gente vê que ele não fez, ele não produziu aquilo que ele pegou de outro lugar. Muitas vezes a gente pega o primeiro parágrafo do capítulo, do que a gente quer consultar, e coloca no Google e a gente acha o trabalho inteirinho ali. Então, é muito importante vocês saberem que a gente sabe quando vocês plagiam os trabalhos, tá? E copiar não é aprender. Copiar, quem copia não aprende nada, tá, gente? Vocês têm que exercitar aquilo que vocês leem, aquilo que vocês aprendem, senão não vai dar certo. Próximo, o desenvolvimento. O que você vai fazer no desenvolvimento? Então, nesse item, o aluno ele vai mostrar o produto do trabalho, né? O que ele conseguiu obter em cada tópico, né? Outros dados como curiosidades, trechos de entrevista, vai envolver o trabalho de elaboração de texto e não simplesmente cópia das notas, né, conseguidas nas diferentes consultas bibliográficas. O texto que não deve ser uma concha de retalhos, deve ser claro, coerente, tá? Apresentar ali a sua ideia. Você deve construir um texto único, não retirado da internet, de acordo com aqueles retalhos lá que você pegou, aquelas informações que você entendeu, você vai construir um texto, tá? Desenvolvimento, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos fundamentais do desenvolvimento de um trabalho. Então, pontos fundamental do desenvolvimento é fundamentação teórica. Então, você vai falar da onde você retirou, onde você consultou, tá? Deve-se utilizar análises, pesquisas e obras de outros autores para embasar sua pesquisa, tá? Deve apresentar e discutir a literatura consultada sobre o tema. Você deve descrever a pesquisa realizada para seu trabalho de acordo com a metodologia. Usa o mesmo padrão de formato do trabalho, tá? Então, é um desenvolvimento, o trabalho é um trabalho. Vocês necessitam desenvolver aí o pensamento lógico. Eu coloquei um exemplo para vocês de desenvolvimento. E por último, a conclusão. A conclusão, gente, é o desfecho do trabalho, né? Ele deve apresentar o seu pensamento sobre o assunto que você pesquisou, tá? É um momento em que você, aluno, toma posição diante do que você descobriu sobre o tema que foi proposto pelo seu professor, né? Esse, principalmente, é de elaboração pessoal, sem utilizar aí
outras fontes, né? Sem utilizar palavras de outras pessoas. Você tem que manifestar a sua compreensão ou a sua interpretação em relação ao tema que você está pesquisando, tá? É importante destacar que o fato de ter gostado ou não caracteriza uma conclusão. Você tem que colocar o que você entendeu. Eu gostei do trabalho. Isso não é interessante, tá? A conclusão é o que você aprendeu do trabalho. O que você conseguiu, qual é a sua interpretação, a sua compreensão sobre aquele determinado assunto. Então, não tem como fazer uma conclusão, não tem como fazer um trabalho se não ler as informações que você está pesquisando, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês um exemplo de conclusão, né? Então, neste trabalho, abordamos o assunto, tal, e concluímos que... Aí começa, cumprimos todos os objetivos que nos tinham proposto, explicando o seu trabalho. Tá vendo esse exemplo? Então, é muito interessante que vocês possam aprender muito com esse vídeo, tá? Referências bibliográficas. Como é que vai fazer, gente? Olha... As referências bibliográficas, elas contêm a relação de livros, de sites, as fontes que você retirou aquelas informações, tá? O Google não é uma referência bibliográfica, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, a apresentação das referências deve atender às normas técnicas vigentes da ABNT. Sempre deve haver o nome do autor, começando pelo último nome, o nome do livro em itálico, o local de edição, o nome da editora e o ano de edição, né? Se consultar revista, tem que indicar. Se consultar sites, tem que citar, se não é plágio, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe algumas referências para vocês perceberem, né? Para vocês verem aí de exemplo. Bem interessante, ó. De reportagem, de site. E, ó, eu trouxe mais uma para vocês verem. Olha, referências bibliográficas. Estão vendo como é que se escreve referências bibliográficas? Isso. Então, a nossa aula sobre pesquisas vai ficar por aqui, tá? Como atividade para vocês entregarem, eu quero que vocês pesquisem sobre a ABNT, o que é a ABNT e quais os benefícios da ABNT para o aprendizado de vocês. Esse exercício vai ficar lá no Google Sala de Aula. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.